Olá, são 4 horas e 20 minutos da manhã. Ótima hora para gravar. O ambiente está em silêncio, como eu disse. A cidade dorme, a ambição descansa, embalando o berço é a mãe que canta. Então, nesse momento, as mães estão embalando o berço e cantando para a criança dormir. Terminamos a nossa série Maçonaria Sem Segredos. Já disse que ela foi uma sondagem para que o nosso próximo livro, que é Sociedade Secreta, de 460 páginas, seja feito em vídeos. 460 páginas não é brincadeira. Quer dizer, a plataforma só permite de 10 em 10. Então, eu vou ter que dividir em 2 ou 3 volumes. Conto com vocês. Fiz um resumo final, que não pertence à série de 1 a 10. Esse resumo final mandei para vocês. Além disso, não achei suficiente. O meu sócio pediu para escolher um que eu achasse melhor e fazer um tipo de sondagem de opinião. Mandei para os meus amigos mais próximos no e-mail com o vídeo 9 da série Maçonaria Sem Segredos, pedindo que eles mandassem qual era a opinião deles. Então, não sei se mandarão, mas é o que eu gostaria. De qualquer maneira, eu tinha prometido a vocês que depois da série Maçonaria Sem Segredos, eu gravaria uma série Cristianismo Exótero Político. O material está todo na minha mão. Ó, já viram lá na minha estante atrás de mim? Está começando a chegar os livros, ó. Me devolveram a estante de aço, está aqui à minha direita, ó, lá, o jarro está em cima com flores, está vendo? Ainda tem muita coisa vazia. Mas hoje, vejam bem como é que está. Olha, a coleção Os Pensadores aqui, ali, ó, já voltou todinha. Ó. A coleção de papos que está ali, ó, aquela vermelha ali, a coleção Editora 3. E aqui em cima da estante, os livros maravilhosos que são sobre arte. Então, está voltando. Tem que ser devagar, que eu tenho que arrumar agora, já que sou eu que estou arrumando. A primeira vez quem arrumou foram os garotos que trouxeram da minha sala quando eu fechei. Então era uma bagunça. Para encontrar um livro que eu queria demorava 2 dias. Agora não, estou arrumando por sessões. Então, quando eu quiser um livro, já sei em que sessão está. Bom, mas vamos ao assunto desse vídeo. Então, me desculpem por não cumprir o prometido. Não vou começar depois de ter terminado a série Maçonaria Sem Segredos, não vou recomeçar o nosso canal Guia dos Perplexos com a série Cristianismo Exótero Político, que vai ser muita coisa interessante. Vai ser história, porque Cristianismo Exótero Político é um ensaio de historiografia que eu fiz, mas foi profundo, e tem outras fontes que eu vou, vamos dizer assim, combinar. Vocês sabem que eu gosto de mostrar. Então, tudo aquilo que eu faço, a bibliografia é viva. Não é no final, a bibliografia, não. Eu mostro o livro e leio naquele livro. Esse é o meu método. Então, dizer assim, é muito artesanal. Seja. Mas é a minha maneira. Eu acho que é muito melhor vocês saberem que eu estou dando a vocês a informação que está naquele livro. E aí, desculpem, madrugada, a garganta está fria, né? Vamos direto ao assunto. O fato é que nós recebemos um vídeo de Karine Michelini. Michelini é o nome de uma grande firma que, quando você passa pela Avenida do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, você encontra Michelini. Aí tem um boneco gordo, e vende pneus, e vende não sei o quê. Acho que ela é da família, porque, olha, o sobrenome Michelini, Tavares é um sobrenome muito comum. Meu sobrenome é Oliveira, Tavares. Então, agora, Michelini, eu acho que ela tem alguma coisa a ver com essa firma, Michelini. Resultado, na Conferência Econômica de Davos, feita por um judeu Askenaz, Schwab, então ela foi assistir. E ela foi assistir na plateia, claro, porque a mesa diretora estava lá, o Schwab e os canalhas, né, da nova ordem mundial. Um amigo meu, que eu não vou declinar o nome, eu mandei para vários amigos, e um dos meus amigos mandou uma crítica ácida,
dizendo que a Karine Michelini estava ali contando lorotas, mais ou menos isso, eu não estou citando o e-mail, mas assim, ela acredita em Papai Noel, terra plana, e que, sem dúvida, o Covid-19 foi feito para estabelecer uma nova ordem mundial. Ora, pombas, a nova ordem mundial existe desde 1973, se eu bem me lembro, né, a conspiração feita por Rothschild, Davi Rockefeller, Davi René de Rothschild era o barão da época, o dono do mundo. O braço direito dele era Davi Rockefeller, por acaso dois Davi, né? Então, Davi René, barão de Rothschild e francês, que é do ramo francês da águia de duas cabeças. Lembra que falei a vocês? O símbolo maçônico da águia de duas cabeças é tirada do brasão do barão de Rothschild, o que mostra que há uma conexão estreita entre a maçonaria e os Rothschild, porque só se conhece a águia bicéfala nos altos graus da maçonaria, do grau 30 em diante. Então, o que interessa agora é o seguinte: o meu amigo fez uma crítica, fez um gracejo de humor negro. Sem dúvida, essa moça acredita em Papai Noel, acredita que a Terra é plana e acredita que há uma nova ordem mundial para a qual esse Covid veio para poder facilitar. Eu tenho todo o resumo, eu acompanhei a criação da nova ordem mundial, quem foi que planejou, sei que foi financiada pelo Barão de Rothschild, tenho dados geográficos mostrando como, desde a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos entraram e se tornaram o país mais rico do mundo graças a serem financiados pelos Rothschild para se armarem e serem a maior potência do mundo, passam por ser o mais rico do mundo, mas é mentira. Sabem que ele é o maior devedor do FMI? Na escala no ranking do devedor do FMI, estamos nós no Brasil. Lula fez uma molecagem. Mandou botar numa manchete, paguei a dívida do FMI. Pagou porcaria nenhuma. Ele tomou dos bancos nacionais a dívida, sei quantos bilhões de dólares, e com esse dinheiro dos bancos nacionais, pagou ao FMI, que é internacional. Mas vocês sabem que os bancos nacionais entre aspas, porque o Itaú é de George Soros. Eu tive cuidado de verificar entidade mantenedora do Itaú Unibanco. Está lá, George Soros, não sei o que lá, Company. Então, eu não fiz com o Bradesco, nem com os outros bancos, Santander. Mas o Santander tem um detalhe também. Em uma festa feita em São Paulo para comemorar o casamento do irmãozinho, né, do filho do diabo, e na verdade ele veio no mesmo mês em que o bispo Edir Macedo construiu o Templo de Salomão em homenagem a ele, por isso explica-se assim a fortuna súbita do bispo Edir Macedo, que fez um filme babaca, que eu nem assisti, para levantar a imagem dele, mas o pessoal de Angola deu um pé na bunda dele e ele teve que sair sem caladinho, porque vendia criança na creche onde ele estava. A denúncia foi de um bispo da igreja dele, disse assim: ele faz a igreja e bota uma creche, e na creche as mães deixam as crianças na creche e vão assistir o culto. Aí os pastores têm agentes especiais que trazem estrangeiros ricos e sem filhos que querem filhos. E aí eles mandam que o estrangeiro escolha a criança. Olha que perversidade. Edir Macedo, a denúncia foi de um bispo, eu tenho o vídeo. E é por isso que Angola deu um chute na bunda dele. Então o que é que aconteceu? Aí o rico olha, vê a criança e diz: eu quero aquela. Aí o pastor gentilmente vai para a mãe pobre que está lá no culto, né? Não estou criticando a Igreja Universal do Reino de Deus, veja bem. Como bem disse um pastor aí Malafaia, não se pode criticar uma igreja cristã. Eu sou cristão. Porque muita gente inocente está lá e crê. É como na maçonaria. O primeiro círculo da maçonaria, dizendo a vocês, é de inocentes. É os que fazem assim a propaganda. Pessoas boas, que têm uma fé absoluta, que são trabalhadores, que acreditam que pelo trabalho conseguirão fazer tudo. Mas, voltemos a Edir Macedo. Então, o bispo denunciou e ele não conseguiu provar na justiça o contrário. Tem a creche,
em apêndice à igreja, e a mãe pobre que vai para lá, então recebe o favor de deixar o filhinho ou os filhinhos pequenos na creche, que são cuidados por uma professora, enquanto ela vai para dentro da igreja, e assim a criança não chora, não importuna, e ela pode assistir o culto dela tranquilamente. A nuca está coçando, tem alguém precisando de mim. É um dos sinais que eu tenho como paranormal de que tem alguém precisando de mim. Nesse momento, quando a nuca coça, existe aqui na primeira dorsal, existe aqui um plexo, um chakra, que equivale ao terceiro olho. Então, várias vezes. Quando aqui coça, quer dizer que o terceiro olho está percebendo, está recebendo um sinal. Vocês sabem que eu fui agraciado com a paranormalidade através de 3 crises de síndrome de pânico, que a doutora Ana Lúcia Marques Festas, estou derivando, me disse o que era síndrome de pânico. Na verdade, é uma mudança de conexões neuronais, então não é uma doença, é um processo. Elas parem de dizer que está doente. A síndrome de pânico é uma reconexão. Os parafusos lá dentro, as conexões neuronais estão sendo reprogramadas. Quando acabar a síndrome de pânico, o que é que aconteceu? Eu já tinha tido a primeira. Eu comecei a falar com a água, ver imagens, e aí foi ela quem me tratou e disse: aceite, não é fácil, se você não tiver ajuda, você fica maluco. E aí eu já disse isso em outro vídeo. Mas vamos lá. Então, a essa bruxinha, né, que também, como eu sabia o que é paranormalidade, devo a minha cura. Porque tive a primeira em 81, tive a segunda em 93, quando foi a primeira de 1981, foi o Dr. Robson Hashimoto que cuidou de mim, mas não se sabia do remédio. Alival, eu não sei mais o que lá, e tudo isso era água com açúcar. Enquanto isso, pesquisavam. Então, a de 1992 foi ela que me tratou. Aí ela disse: você continua sujeito às crises de pânico, mas eu vou passar um medicamento que vai lhe ajudar. Então, devo a ela, e ela me explicou o que era a síndrome de pânico. A síndrome de pânico é uma abertura das suas capacidades ocultas. E com essa abertura, tudo é replanejado para constituir uma assembleia neuronal. Não vou explicar o que é uma assembleia neuronal, porque esse vídeo não pretende ser longo, já está em 12 minutos. Então, mas é como o nosso pensamento acontece. Você tem 3, 4 ideias de vez, rapidamente. Então, essas ideias são vindas do verbo, do logos, que os russos chamam fonte cósmica da informação, Blavatsky chama registros acásicos, e eu chamo o logos, o verbo, o Deus, portanto vem de Deus. Entra no nosso chakra da coroa, e aí dentro da pineal ele se encaixa e se espalha para os lobos cerebrais, sendo que a tradução está aqui, na glândula hipófise. Então é um processo complicado, mas foi numa conferência de neurofisiologistas que eu tive essa informação. Doutores Francisco Rubia e doutor David Newberg. Então, mas a explicação é feita por uma doutora, esqueci agora o nome dela. Mas está dentro da matéria que eles publicaram. Então, o que acontece? As assembleias neuronais são uma coisa misteriosa, porque você tem 3 ideias. Então, se você tem 4 ideias, então cada ideia forma uma pequena assembleia neuronal. Mas a sua preferência vai fazer com que aquela assembleia neuronal da sua preferência convoque mais neurônios para que se torne poderosa. E olha que coisa maravilhosa. Como é que uma célula pode ter essa capacidade? Por que ela sabe que ela tem de convocar outras? E ela convoca. Então ela cresce, 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 cresce. Eu vi, foi mostrado, o meu mestre Totter, Hermes mostrou um cérebro e acontecendo as assembleias neuronais. E eu fiquei pasmo quando eu vi a imagem no site de neurofisiologia do Dr. Francisco Rubia, o site. São blocos de gelo, como se o formato é parecido com um bloco de gelo seco, dentro, de cima para baixo, entrando no nosso cérebro cortical. Eu fiquei pasmo porque coincidia exatamente com o que o Totti me mostrado numa visão. Ele abre uma tela e mostra. E aí eu vejo coisas que o Dr. Tong disse que eu estava esquizofrênico. Graças a Deus, doutora Ana Lúcia Marques Festa, te agradeço aqui, minha grande amiga. O Dr. Robson já tinha me dito, mande o Tong AM, porque ele é ateu,
E eu vou te dizer que, na verdade, você está abrindo o seu terceiro olho e percebendo um mundo, uma dimensão que ele não percebe e os ateus não percebem. Aí já vamos para outra história. O Dr. Andrew Newberg fez uns testes lá com freiras carmelitas e tal, e ateus. Bom, e aí comprovou isso. Resultado é que, então, graças à doutora Ana Lúcia Marques Festa, eu tive que concordar com ela que depois da primeira crise de síndrome de pânico, eu falava com água, eu conseguia perceber o sentimento da pessoa que estava ao meu lado. Tive que ter um cuidado enorme, porque quando eu andava de ônibus, eu começava a me sentir mal, e aí a pessoa que estava do meu lado no ônibus olhava para mim, e daqui a pouco ele começava a desabafar, e o que eu estava sentindo era a doença dele. Olha que coisa notável. Comecei a ter acesso ao pensamento das pessoas, ou seja, enquanto você está conscientemente falando como estou falando, o meu subconsciente está pensando. E eu conseguia ultrapassar, né, o discurso do pensamento cortical e entrar no subconsciente e saber assim o que é que você falando uma coisa, o subconsciente está pensando em outra coisa. Ou seja, o subconsciente fala nos sonhos. Aprendi a decodificar os sonhos, já disse para vocês. Resultado, vamos voltar à história. Karine Michelini é o nome da fera. Acho que pertence à família Michelini, que é dona da Michelini. Foi para a conferência de Davos Internacional, o Fórum Econômico de Davos. E lá na plateia ela assistiu. No final da conferência, o tal do Schwab, que é judeu askenaz, portanto pertence à máfia casariana, né, comandada pelo Lord, hoje Nathaniel Barão de Rothschild, que é o diabo, é o satanás do mundo, é o anticristo. Então, ele diz que agora vai acabar o dinheiro, vai haver um dinheiro que é virtual, e aí vai ser mais fácil, tudo vai ser mais fácil para o mundo, e aí, vamos ver se é. Então, o meu amigo, sinto muito, um amigo de muito tempo atrás, professor, que hoje está velho, aposentado como eu, fez um comentário deselegante, dizendo que ela deve acreditar, porque a Karine dizia, não é nada do que ele disse. Eu vou dizer a vocês o que é, porque eu estava lá. E ela descreve a situação. Os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Essa vai ser esse vai ser o desenvolvimento, o desfecho do que foi planejado e discutido lá, porque eu estava na plateia. E a mesa diretora estava discutindo os assuntos em microfones e eu vi. Então ele faz uma conclusão mentirosa e apresenta ao mundo. Sabemos que é isso, né? Maçonaria, sociedade secreta, mentiras, mentiras, mentiras. E o que fazendo mais o que? Para a gente se ferrar. Não disse a palavra que eu ia dizer. E aí, achei primeiro deselegante da parte do meu colega dizer que ela acredita em Papai Noel, em Terra plana, e que essa Covid foi feita para inaugurar a nova mundial. Ora, meu querido amigo, não vou dizer o nome, mas professor, né, que eu conheci a família dele toda, e ele foi, como eu, candidato a ser monge beneditino no Mosteiro São Bento, convidado por Dona Ilon Moura, mas ele pensou um pouco e achou que não, que a ideia dele era casar. Já eu estava desiludido com um namoro que foi mal sucedido, eu me apaixonei, minha mãe me proibiu de ter aquela menina como noiva, e aí eu entrei numa depressão profunda, minha irmã me chamou para o Rio de Janeiro. Resultado, o comentário dele foi extremamente deselegante, querendo dizer que essa moça está vendo coisas onde não existem. Pois bem, eu, entrando no site, quer dizer, eu, como disse, tenho provas de como foi criada a nova ordem mundial, o euro, a unificação europeia, isso tudo eu acompanhei. Acompanhei passo a passo e tenho isso em meus arquivos, tá? Então, não é a criação, não precisava do convite do Covid para uma nova mundial. O convite é para uma nova ordem mundial, ou seja, para uma piora da nova ordem mundial. Então, os conspiranoicos, que acho que são pagos por eles, tá? Porque eu não acredito em teoria da conspiração. Como já disse a vocês, os protocolos do Sábio do Sião são uma agenda. E um frade foi morto indo acho que da Holanda
para a França para levar para Robespierre os planos da Revolução Francesa, que tinham sido feitos por, como é que é o nome dele? O Weishaupt, né, chefe dos Iluminados na época, em 1776, para que Robespierre, financiado pelo Barão de Anjou da época, efetivasse a Revolução Francesa. Isso será outro assunto. Vamos falar sobre a Revolução Francesa, a Inquisição, o Espiritismo, etc, etc, etc. Mas estou dizendo só o seguinte: então há uma agenda. Essa agenda é cumprida pelo filho do diabo, o anticristo. É só olhar a carinha dele. De vez em quando eu olho, agora os dois papas, Bento XVI e Francisco, tomaram coragem, pegaram um livro, um na metade do livro, outro na outra metade do livro, e está escrito The Lord of the World. A palavra Lord era uma chave, eles sabiam. E ele recomendava aos católicos: leiam esse livro para saber o que é que está acontecendo. E aí, The Lord of the World é a reedição atualizada, mas por outro autor, do livro de René Guénon, que é uma pessoa respeitabilíssima, maçom, grande iniciado, é o rei do mundo, The King of the World. Só que como o Papa Francisco e Bento XVI perceberam que o rei do mundo é Lord, então eles pegaram um livro mais novo, mais recente, que usa dados que o René Guénon tem. Os dois livros estão disponíveis na praça. Quem quiser saber o que é o mundo, então leia de René Guénon, o rei do mundo, né? Quer dizer, o chefe da sociedade secreta do mundo todo e a agenda que ele tem para desenvolver a fim de ferrar, né? Fazer a gente ficar doente, receber uma merreca, como eu disse a vocês. Eu recebo R$ 1.600 de um salário mínimo que eu paguei ao governo federal 5 salários. Então, um contrato feito entre mim e o INSS fazia um desconto na minha folha. Quando eu trabalhava no Colégio Duque de Caxias particular, eu era o professor que mais ganhava, porque era o professor que mais valorizava, eles mais valorizavam, e ganhava muito. Então paguei para ganhar 5 salários mínimos. E hoje, graças à Lei Sarney, no vídeo passado eu me enganei. Falei que foi FHC. Não, não foi. Desculpem, e revisando, se assistirem o vídeo, aqui está feita a correção. Lei Sarney fazia o quê? O salário mínimo só seria usado como correção para os trabalhadores ativos. Os trabalhadores inativos, como um dia eu estava pagando, eu estava ativo. Então, meus reajustes da classe dos professores eram reajustados segundo o salário mínimo real. Mas agora que eu sou aposentado, então meu salário, minha aposentadoria é reajustada pelo salário referência, o canalha do Sarney, né? Então fez uma novidade, para que sobrassem bilhões para ele roubar, que ele é réu da Lava Jato, para o Temer roubar, para o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, roubar, e para todos e todas aí que vocês sabem, né? Então, aí o que é que eles fazem? Tira dos pobres aposentados. Quer dizer, em vez de eu me aposentar depois de 25 anos de professor, eu não cheguei a 25 porque tive a síndrome de pânico, então foi reduzido. Mas o professor se é aposentado com 25 anos, um tempo menor do que o trabalhador comum, e aí, devido à síndrome de pânico, me aposentei mais cedo. Contudo, o que volta agora a dizer, então aqui vai para o canalha do Sarney, meu nojo, né? É asqueroso como é que ele faz isso, para sobrar dinheiro para o Renan Calhorda, para sobrar dinheiro para o presidente da Câmara e para o chefe, que era da máfia, que era o Michel Temer, que foi 2 vezes processado, 2 vezes preso. Ciro Gomes denunciou que tinha provas de que quando Michel Temer era governador do estado, era deputado estadual pelo São Paulo, ele recebeu a construção do Porto de Santos e ali ele roubou dinheiro à beça, que deve estar nos cofres da Suíça, porque ele está caladinho e ainda foi preso 2 vezes, solto 2 vezes. Já disse isso aqui para vocês. Enfim, esse vídeo tem a intenção de dizer a vocês que o meu colega foi extremamente deselegante, que na verdade a nova ordem mundial foi implantada em 1973. Tenho as revistas da época que mostram o desenvolvimento de uma nova ordem mundial chamada União Europeia, e que depois disso aconteceria, a previsão deles era essa: primeiro na Europa, que é o continente mais antigo e que vai aceitar essas
reformas com facilidade. Uma nova moeda, as fronteiras cairão, os países ricos contrabalancearão a economia dos países pobres, o que não aconteceu. A Grécia se ferrou, a Grécia paupérrima se ferrou, a Inglaterra saiu fora porque é muito rica, é lá o trono de do anticristo atual, né? Lord Nathaniel David de Rothschild, Lord Nathaniel Barão de Rothschild, e mora hoje na Inglaterra, que é o ramo do gama inglês, uma das cabeças da águia bicéfala. E o anterior, que passou o cetro para ele, do maldito clã satanista de Rothschild, já viram uma festa na casa de Rothschild? Eu tenho fotografias. Um amigo entrou com um terno e uma gravata, e na gravata um alfinete. Esse alfinete era uma câmera. Olha que esperto. Vocês sabem que a tecnologia, né? Então, através daquela câmera, ele foi convidado, entrou e botou o alfinete na gravata, e aí ele filma toda a festa. Uma modelo nua na mesa, para você fazer o que quiser. Você vai dar dela os docinhos. Começa assim. O centro da festinha é esse. Uma mesa cheia de doces, de iguarias, de coisas gostosas, que os convidados podem chegar ali e pegar, e um modelo nua com uma florzinha na vagina. Você pode tirar aquela florzinha e acariciar a vagina dela, você pode deitar em cima dela, quer dizer, é uma festa de sacanagem, é uma orgia. Aí você vai ver os convidados. Uns têm um alce na cabeça, todos estão mascarados, são obrigados. Para participar da festa tem que ter, a festa é a fantasia. Então a mais, vamos dizer assim, estética de todas é de gatinhos. Então a porção, os ricos, que são lambibotas dos Rothschild, estavam vestidos de gatinhos. Tenho tudo isso, tá? Todo esse material eu tenho. Então, quando tiver nas minhas mãos de novo, vou mostrar para vocês. Mas está na minha biblioteca. Então, os convidados, vejam, a mesa era iguarias, e no centro, em vez do bolo de festas, então, uma modelo nua, com uma rosa na vagina, e você tirava aquela rosa, e aí não cheirava rosa. Basta dizer isso, o resto vocês deduzem. E aí agora o moço que está com o alfinete na gravata, o repórter investigativo, que recebeu o convite, ou alguém não quis ir, deu o convite para ele, está gravando tudo sem que a família saiba. Aí você vai ver os Rothschild, os Rockefeller, os Soros, a canalhada toda do Armínio Fraga, e vai esses, os que são os Bush pai e filho, essa canalhada toda que lambe as botas dele, vive comendo na mão do Rothschild, do rei do mundo. Por isso que eles têm tanto poder. O Melinda Gates, Bill Gates, todo mundo com máscara, o baile era de máscaras, e aí vestidos de coisas absurdamente satânicas. É um festival de satanismo. E aí, uma bacanal, porque uma modelo linda, nua, em cima da mesa, uma modelo. Veja bem, uma mulher, em vez de um bolo, o corpo de uma mulher nua. E você pode fazer daquele corpo o mesmo. O bolo vai servir para quê? Para comer. E aquela modelo ali, deixem-me ser explícito, me desculpem, né? É para você comer. Olha só, isso é uma festinha na casa de Lord, no caso era René David de Rothschild, na época, né, que veio aqui para o Rio de Janeiro, supostamente para assistir o casamento, tem o material, foi coberta, a reportagem foi coberta por um fotógrafo de confiança da família, e ele nunca aparece sempre de costa ou meio de lado, nunca de frente. Mas ele não veio para a festa do irmãozinho, né, Rothschild, que gerencia o negócio da fraternidade do diabo no Brasil, não. Daqui a pouco eu me lembrarei do nome dele. Ele, velho como eu, casando com a garota que foi pedida em casamento pelo príncipe de Mônaco, e ela achou que casar com o príncipe de Mônaco, tendo duas ofertas, de um lado o principado de Mônaco, do outro lado o reinado, não é principado, o reinado dos Rothschild. Ela escolheu Felipe de Rothschild, está aqui o nome do canalha. Então aparecem várias fotografias, eu tenho todas elas. Felipe aparece várias vezes vestido de noivo, velho como eu, ela jovem, mas ele era bem feito de corpo, né? Ele era velho, mas era belíssimo. Sabe quanto a família possui? Nas últimas... eu postei um vídeo no meu Facebook confirmando a minha participação
em um site que eu disse a vocês, de discussão do Brian Dunne. É verdade que é Skeptoid o nome do site. Quando eles fazem uma discussão internacional, nós podemos entrar no e-mail, não por imagem, tá? A discussão é por Gmail. Então você manda a sua mensagem e assim mais de 200 pessoas diziam que sabiam do Rothschild. E aí lá atrás eu tenho esse material que eu gravei, ele próprio postou na revista Skeptoid, né, dele, Brian Dunning, site Skeptoid. Skeptoid vem de skeptic, em grego quer dizer cético, em inglês, cético. Então ele tende a desmentir aquilo que as pessoas acreditam. Se você fumar um cigarro no posto de gasolina causa um incêndio, aí ele vai investigar. Como há pouco tempo a Rede Globo, também do canalha dos marinhos, que estão enrolados até o pescoço, porque roubaram a pequena fortuna que o bonitão lá do que sofreu o impeachment, como é que é o nome dele? Lá, ele fez um fundo de reserva para promover os novos artistas. E aí o que é que aconteceu? Esse maravilhoso império global se apropriou disso. Esqueci o nome do fundo, tá? É em francês. O nosso presidente Collor falava francês fluentemente. Vivia mais na França do que no Brasil, né? É um lord. Então ele tem uma postura e uma beleza. Minha filha disse que votou nele porque era um presidente bonito. Olha, enquanto o brasileiro pensar assim, vai ser... Não disse a palavra, mas pensei. Captaram meu pensamento? Voto nele porque é um homem bonito, então vou votar nele para presidente. Pelo amor de Deus, vocês estão usando o cérebro para separar as orelhas? Minha filha disse isso para mim. Minha filha mais nova. É um homem bonito, charmoso, vou votar nele. Isso é um juízo que se faça para avaliar se uma pessoa deve ou não deve ser presidente de um país, que é o mesmo que esse síndico do condomínio. Qual é a finalidade do prefeito, do governador do estado, do presidente do Brasil? A mesma de um síndico de um condomínio, administrar, e administrar bem. É a mesma coisa. Se você consegue ser síndico de um condomínio e administrar bem, e satisfazer todos os condôminos, então você conseguirá fazer a mesma coisa como prefeito de uma cidade como a que eu moro, Duque de Caxias. Você conseguirá fazer a mesma coisa sendo prefeito do Rio de Janeiro. O nome agora do canalha veio. O boi de piranha, Sérgio Cabral, está com quase 200 anos de prisão. É claro que não vai cumprir, né? Por quê? Porque pela lei brasileira, a penalidade máxima são 30 anos. Mas o dinheiro dele está na Suíça. Como eu disse no vídeo passado, estão torrando pequenas bobagens. Um barco, um carro importado, e aí dá uma merreca. Por que o Supremo Tribunal não pede ao Banco da Suíça, já que os bancos da Suíça disseram todo o dinheiro da corrupção, cujo presidente provar que o dono daquela conta conseguiu aquele dinheiro roubado, nós devolveremos ao país. Então mandem. STF, se você não é canalha, como foi um ministro disse numa reunião com o Bolsonaro, e por isso ele teve que sair do ministério dele, porque foi um escândalo, e as três, já falei disso antes. Então veja, estamos no meio, não é de uma conspiração, é de uma agenda global. E essa agenda está sendo seguida. E entre as coisas dessa agenda, não é mais a nova ordem mundial. O meu queridíssimo professor é advogado, amigo, que foi professor como eu, né? E aí, não vou dizer o nome dele porque eu não quero expô-lo, mas ele foi muito infeliz. E ele foi muito desinformado, porque disse que no final das contas o que a Karine Michelini queria, ela deve ser bolsonarista, dizendo que o mundo está à beira de uma nova pandemia, então ela está querendo que o Brasil eleja um homem de pulso. E Lula não é um homem de pulso, porque quando a Bolívia encareceu o preço do gás que fornece a nós, ele foi lá e olha o que é, deu a filial da Petrobras que estava na Bolívia, ainda reformou e aceitou o aumento do preço do gás. Então, como nós sabemos disso, o que é que a Dilma fez quando substituiu Lula no poder? Fidel Castro, irmãozinho de partido dela,
comunista, precisava de um porto, né? Porque não tinha um porto para receber os navios da China, os navios dos Estados Unidos, porque ele tem, sei lá, fumo, principalmente fumo. Então, taca fumo nos outros. Cuba só tem fumo e banana, não tem mais nada. O resto era financiado pela União da República Socialista Soviética, hoje não é mais. Então, o que acontece? Tudo isso é uma agenda, minha gente. Está denunciada nos protocolos do Sábio de Sião, livro que eu vou desfolhar aqui com vocês, que dizem que é mentira, e eu vou provar que é verdade. É uma agenda. Havia uma agenda para a Revolução Francesa. Enquanto todos os bancos, mansões e casas de comércio estavam sendo depredadas pelos revolucionários, as propriedades do Davi e René de Rothschild estavam com piquetes, quer dizer, homens armados, para impedir que os revolucionários fizessem qualquer dano àquilo ali. Ora, é um provavelmente que é evidente, né? E o monge que vinha com os papéis socados dentro da batina sofreu um acidente, olha, veja só, Deus o castigou. Um raio bateu na cabeça dele, ele caiu do cavalo, e aí a população vendo aquilo ali, foi tirar a roupa dele para enterrá-lo, e quando tirou, viu os papéis. Levou para o delegado, né? Numa cidade lá perto da Baviera, que mais rápido é da Baviera, né? São os Illuminati da Baviera. E aí viu uma agenda. A besteira dos reis foi não acreditar. E a revolução aconteceu. E aí foi ela que, o primeiro passo da nova ordem mundial foi a Revolução Francesa de 1789, chamada por Stanislas de Guaita, Marquês de Stanislas de Guaita, ocultista, que fundou um ramo do martinismo, né, e que foi até os mais altos graus de várias sociedades secretas, né, no exterior. Na Índia, inclusive, ele chegou a graus altíssimos. Papos, Gerard Ancosse, médico, né, discípulo de Eliphas Levi e seguidor também do filósofo desconhecido, que é Martinez Martinez de Pascaly. Não, Martinez de Pascaly já é quem... Claude Saint-Martin, Le Philosophe Inconnu, o filósofo desconhecido. Eu sou martinista, então acontece que, meu amigo, você foi muito infeliz fazendo essa crítica. Eu tenho várias provas de que há uma agenda em desenvolvimento desde Esdras 430, vou dizer quantas vezes, vou repetir, desde o ano 430 AC, antes de Cristo, um canalha chamado Esdras, que eu não sei por que consta na Bíblia. Como é que uma Bíblia, que é um livro dito assim sagrado, que tem um cânon, só ali os livros que estão naquele cânon são rigorosamente livros sagrados, livros de uma mentalidade religiosa, e um canalha do Esdras tem 2 livros. Livro das Crônicas 1, livro das Crônicas 2, livro de Esdras e livro de Neemias, tudo escrito por ele. Então há na nossa Bíblia, nossa, e na dos judeus, um canalha, que é colocado como sendo um livro canônico, ou seja, sagrado, quando ali ele faz toda espécie de distúrbio, canalice, desconstruindo a Bíblia Sagrada, fazendo adições, subtrações, censuras, colocando Abraão, que não conhecia Javé, segundo é dito na sarça ardente. Eu não me revelei a Abraão, Isaque e Jacó com o meu nome de Javé, diz o anjo da sarça ardente, que é o próprio Javé. Isso não vai entrar no mérito. Então, se é dito em Êxodo 6, 3 e 3, 6, o anjo da sarça diz a Moisés: eu não me revelei com meu nome Javé aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Eu me revelei com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quem lê no original vai perceber a diferença, né? Eles traduzem, fizeram um complô para que as pessoas simples não percebam isso. Onde está Javé, colocam o Senhor. E onde está Deus é Elohim ou Elohê. Então, um complô dos tradutores. Então, nenhuma Bíblia presta, se for traduzida, porque não mostra isso. Então, há 2 deuses. Um, Yahvé, que nasceu em 1430 a.C., na época de José do Egito, mais ou menos. Não, José do Egito é 1700, bem para cá. Ou seja, 100 anos antes de Moisés. José do Egito é 1700. Abraão é 2000.
Moisés em 1350, né? E aí o canalha do Esdras, no ano 430, faz um plano, uma agenda. Essa agenda se chama Kahal, a grande assembleia, quer dizer, o sinédrio secreto, e a Kahal vai desenvolver essa agenda. Hoje, essa Kahal tem o nome de Partido Sionista Mundial. Com isso, eu encerro esse vídeo, porque eu quero mostrar a vocês esse material. Provas de que os Rothschild patentearam o Covid-19. Provas irrefutáveis. Será essa série. Covid-19 é uma pandemia natural ou o desenvolvimento de uma agenda internacional que vai de Esdras 430C até hoje, 2021 DC. Esse será o assunto dessa série. Muito obrigado. Os vídeos não vão passar de 40 minutos. Serão vídeos curtos, segundo a instrução do meu correto. Muito obrigado. Boa noite. Assistam o vídeo. Se inscrevam. Ativem o sininho para receber os novos vídeos. E façam comentários. Não importa. Meu site é democrático. Critiquem, avaliem, digam que não presta ou que presta, sugiram, consertem meus erros, porque na empolgação dos vídeos, às vezes eu disse que como é que é? Eu falo às vezes uma coisa, quem fez a mudança do salário mínimo, a referência foi FHC, num vídeo desse. Depois, quando eu vi o vídeo, fiquei envergonhado. Não foi o canalha do Sarney. Sarney. De brincadeira, Sérgio Chapelain dizia assim, Sarney. Quer dizer, porque Sarney exatamente, se dividir a dois o nome dele, Sar é como se pronuncia Sir em inglês, quer dizer, o nobre. E o nobre do Sarney, que é o canalha, que nunca foi atingido pela Lava Jato, mas sabemos que ele é um grande ladrão, praticamente dono do Maranhão. Vamos parar por aqui. Obrigado. Esse foi o primeiro de uma série de vídeos que vai se dizer a agenda do Covid-19. Obrigado e até o próximo vídeo.